Nesta segunda-feira, dia 17, mais uma pesquisa para presidente da República. A pesquisa Nexus BTG. Ela foi divulgada nesta segunda-feira, dia 17, e mostra o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, em situação de empate técnico com 3 adversários em simulações de segundo turno das eleições 2026. O petista aparece com 47% das intenções de voto contra 44% de Flávio Bolsonaro, do PL, e com 45% contra 42% do candidato Ronaldo Caiado, do PSD, e de 46% contra 41% para o candidato Romeu Zema, do Novo. O levantamento ouviu 2.003 pessoas entre os dias 14 e 16 de agosto por telefone. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. E o nível de confiança, segundo aqui as informações, é de 95%. Na disputa contra Flávio Bolsonaro, Lula registra 47% das intenções de voto, enquanto o senador aparece com 44%. Brancos, nulos e eleitores que afirmaram não escolher nenhum dos dois candidatos aí, somaram 8%. Outros 1% não souberam ou não responderam. Os números são os mesmos registrados na pesquisa anterior da Nexus BTG, e que Lula tinha 47% e Flávio 44%. Na disputa Lula-Ronaldo Caiado, diz aqui o seguinte: contra Caiado, o presidente Lula aparece com 45% das intenções de voto, enquanto o ex-governador de Goiás registra 42%. Nesse cenário, 11% dos entrevistados afirmaram que votariam em branco, anulariam o voto ou não escolheriam nenhum dos candidatos, e outros 2% não souberam ou não quiseram responder. Também não houve alteração nesse quadro. Os números da pesquisa anterior, o levantamento dizia o seguinte, que Lula tinha 45% e Ronaldo Caiado 42%. Já em relação a Romeu Zema, a situação com Romeu Zema, Lula aparece com 46% das intenções de voto contra 41% do ex-governador de Minas Gerais. O petista oscilou negativamente em relação à rodada anterior, quando ele tinha 47% e Zema, por sua vez, avançou de 40% para 41%. Brancos, nulos e eleitores que não escolheriam nenhum dos candidatos somaram 11%, enquanto 2% não souberam ou não quiseram responder. Contra Renan Santos, o levantamento também testou um segundo turno entre Lula e o candidato Renan Santos, coordenador nacional do MBL e candidato pelo Partido Missão. Nesse cenário, Lula aparece com 47% contra 36% de Renan Santos. Na pesquisa anterior, o presidente tinha 46%, enquanto Renan Santos tinha 37%. Os votos brancos, nulos ou de eleitores que não escolheriam nenhum desses nomes aí representam 14%. Outros 3% não souberam ou não quiseram responder. Bom, a metodologia da pesquisa foi a seguinte: a pesquisa Nexus BTG, como eu disse há pouco, ouviu 2.003 eleitores entre os dias 14 e 16 de agosto de 2026, por meio de entrevista telefônica, não é? As entrevistas foram feitas por telefone, né, gente? Bom, a margem de erro é de 2 pontos percentuais e o nível de confiança é de 95%. O levantamento foi contratado pelo BTG Pactual e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral, TSE, sob o protocolo BR
03-317/2026. Então são dados que foram divulgados nesta segunda-feira, dia 17, em relação à nova pesquisa para presidente da República, apresentando aí um empate técnico entre os candidatos Lula, Flávio Bolsonaro e Ronaldo Caiado, mas sempre no cenário com o atual presidente Lula aparecendo sempre na frente dos outros dois oponentes. Mas por conta da margem de erro, há aí um indicativo, né, por parte da pesquisa, como um empate técnico entre esses três candidatos no eventual segundo turno.